Nessa edição do PB do Esporte, iremos destacar o final do Campeonato Brasileiro, os jogadores sendo aí cogitados em alguns clubes, técnicos deixando times da primeira divisão, outros treinadores sendo cogitados também nos times da Série A e, é claro, o Mundial, a Copa do Mundo do Catar que se aproxima. Na opinião do PB do Esporte, Jorge Moraes e Antônio Manuel Góes irão analisar como primeiro assunto as críticas de alguns jornalistas e demais pessoas com conteúdo na internet a respeito dos últimos jogos do Flamengo, inclusive, pasme, pedindo a cabeça do Dorival Júnior. O segundo assunto para Antônio Manuel Góes e Jorge Moraes, na opinião do nosso programa, será justamente o Mundial do Catar. Tudo isso e muito mais, fiquem ligados após a nossa vinheta. Iniciando essa edição do PB do Esporte e já indo direto para Maceió, Alagoas, quero ouvir Jorge Moraes, na opinião do PB do Esporte, o primeiro assunto sobre essas críticas pesadas, né, ao time do Flamengo, dizendo que os jogadores fizeram corpo mole nos últimos jogos. Eu até acho que o Flamengo poderia, os jogadores que entraram, né, jogadores jovens, se dedicar um pouquinho mais. Mas a partir daí, você dizer que houve corpo mole, né, pedindo até a cabeça do Dorival Júnior, que ele não serve para comandar o Flamengo, que esses jogos aí preocupam para o próximo ano, que já é um sinal de alerta no clube. Para mim isso é puro sensacionalismo, é querer ter likes e ter mais visualizações nos seus canais de muitas pessoas que eu até já considerei mais. Mas eu quero ouvir a sua opinião, Jorge Moraes, a respeito dessa situação. Um abraço. Olá, Júnior, tudo bem? Um forte abraço para você, um abraço para o Antônio Manuel e para todo mundo que está ligado aqui no PB Desporto. Hoje eu estou inovando. Estou na estrada, estou viajando aqui, entrando já quase num período de férias. Aí a gente dá uma paradinha para poder mandar o nosso recado aqui dentro do programa. Inovação, faz da rua, faz do campo de futebol, faz de casa, faz do estúdio. O importante é que a gente esteja aqui falando para você. E essa primeira pauta que você levanta dentro do programa é com relação às críticas que vem recebendo jogadores, diretoria, especialmente o técnico do Flamengo. Crítica de um ou de outro, que eu nem prefiro falar o nome, para não ter que dar divulgação, não dar ibope, não dar pesquisa favorável para essa gente, para essas pessoas. Eu prefiro ter a minha opinião própria, eu prefiro falar do que eu penso, e o que eu penso é completamente diferente do que esses caras pensam. Eu acho que o Flamengo, já com o título da Copa Libertadores da América, com o título da Copa do Brasil, com a garantia de participar da Copa Libertadores da América do ano que vem, sofrer uma ou outra derrota depois de conquistar tudo e até garantir vaga também, se fosse preciso, na Libertadores da América via Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, acho que o clube não tem mais que mostrar nada para ninguém. A expectativa naquele momento era terminar a competição, era chegar ao final do Campeonato Brasileiro, liberar os jogadores que foram convocados para a seleção brasileira, tocar a vida e fazer um planejamento para o ano que vem. Na minha opinião, Dorival Júnior fez um belo de um trabalho que deve permanecer à frente do Flamengo, e eu não tenho a menor dúvida que ele tem capacidade e competência para dar continuidade ao seu trabalho. E acho que a diretoria do Flamengo deveria pensar muito em mexer no seu comando técnico, se é que vai dar ouvidos a quem não deve ser dado, tá certo? Um abraço, Júnior. Tá legal, Jorge Moraes em Maceió, Alagoas, aí improvisando. Olha, ficou top, hein, Moraes? Jornalismo é assim mesmo, é improviso, meu amigo. Importante é passar a notícia, você passou como sempre muito bem. Aliás, concordo contigo, a gente não tem que dar nome aos bois não, porque esse pessoal, na verdade, tá, eles querem ganhar visualização de qualquer jeito. Terminou o campeonato, então aí procuram um assunto para poder criar polêmica, não é?
Eu não levo a sério nada. Volto a dizer, crítica é uma coisa, agora você pegar um assunto para tentar ganhar visualizações, né, e aquilo ali gerar uma polêmica, isso não é jornalismo. Quero lhe ouvir no Rio o Antônio Manuel Góes a respeito dessa questão. Antônio Júnior, Jorge Moraes e seguidores do PB Desporto. Como se sentirá o torcedor de qualquer país europeu se, por exemplo, seu clube favorito vencer da temporada a Copa Nacional, similar à nossa Copa do Brasil, e a Champions League, correspondente à nossa Libertadores? Embora sem o título da primeira divisão por pontos corridos de sua Liga Nacional. Com certeza, o torcedor de qualquer país europeu se sentirá pra lá de feliz com as conquistas. Em primeiro plano, a do principal torneio da Europa de clubes campeões, mais importante da categoria em todo o planeta. Aqui em Pindorama, terra de odientos verde-amarelados, supostos jornalistas que produzem conteúdo em canais de YouTube, através dos quais são altamente monetizados como porta-vozes passionais da torcida do Flamengo, passaram a pedir a cabeça do treinador Dorival Júnior e de alguns jogadores, isso mesmo, do elenco campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, por, segundo escracham, não respeitarem a camisa do clube, com 2 derrotas e um empate nas 3 últimas rodadas da Série A, cujo merecido ganhador, o Palmeiras, se havia distanciado dos principais concorrentes na liderança da competição há várias rodadas, na garantia antecipada do caneco. É que esses sujeitos, ao ganharem a vida com a marca Flamengo, sem retorno de um mísero centavo para o dono da galinha dos ovos de ouro, vivem uma dependência cotidiana de likes e novos inscritos em seus canais, o que lhes garante a veiculação de mais publicidade paga e consequentes ganhos pecuniários. Por óbvio, graças ao recorrente sucesso do Flamengo, as vidas de todos eles foram financeiramente ao topo de suas expectativas, ensejando-lhes uma realidade de maior conforto para seu entorno familiar. Até aí tudo bem. Entretanto, em seu frenético caça-cliques, não tem direito de induzir os milhares ou milhões de seguidores nas redes sociais a declararem guerra contra treinadores e jogadores que lhes conferiram, entre 2019 e 2022, 8 títulos nacionais e continentais, sem falar no vice do Mundial diante do poderoso Liverpool, perdido a duras penas por 1-0. Ocorre que esses oportunistas de plantão, como disse, beneficiários do sucesso do Flamengo sem um tostão de retorno pelos ganhos auferidos, receberam nesse último domingo, dia 13, o chega pra lá de 1 milhão de apaixonados torcedores rubro-negros no apoteótico carnaval fora de época no centro do Rio de Janeiro. Definitivamente, esses manipuladores da torcida do Flamengo, que esbravejavam fora Dorival e fora alguns jogadores 2 vezes campeões este ano, quebraram a cara, Antônio Júnior. Exatamente, Antônio Manuel Góes, né? Jornalista agindo como os torcedores que têm conteúdo na internet, né? O torcedor que xinga o treinador, xinga o jogador. Jornalista, né, que tem que analisar de forma imparcial, agindo assim, é totalmente lamentável. Mas vamos falar agora do mercado da bola. O Cuca deixando o Atlético Mineiro, que está em busca de novo treinador. O Juan Pablo Voivoda é o número 1 da lista, mas o Diniz também faz parte dessa lista aí, para, quem sabe, vir a ser o novo treinador do Galo, como também o Codê, ex-internacional. A preferência, é claro, é pelo técnico do Fortaleza, que fez mais um ótimo trabalho nesse ano, levando o clube mais uma vez a Libertadores. O Vasco também com interesse no Juan Pablo Voivoda, ele é realmente o bola da vez nesse momento. Flamengo anunciando a renovação de contrato do Felipe Luiz até o final do próximo ano e já também informando que estão adiantadas as negociações para a renovação do contrato do Davi Luiz, como também do técnico Dorival Júnior. Agora sim, o segundo assunto da opinião do PB do Esporte, o Mundial do Catar. E aí, Moraes, qual a sua expectativa para o começo de mais uma Copa do Mundo?
Aí a seleção brasileira está convocada, a seleção brasileira vai para a Copa do Catar, pensando como todas as outras seleções em conquistar o título para o futebol do Brasil, mas claro que a gente também tem que pensar que algumas outras seleções estão com o mesmo pensamento. E eu posso até assegurar aqui que não é diferente na seleção da França, não é diferente na seleção da Alemanha, não é diferente na seleção da Holanda, da seleção da Espanha, que eu acredito muito nessa seleção espanhola, e outras que podem pintar como zebra, como novidade, numa reta final dessa Copa do Mundo do Catar. O Brasil tem toda a condição, mas sabe que vai enfrentar palmo a palmo, pau a pau, as outras seleções. E eu não descarto que o Brasil ficando de fora da conquista do título é porque as outras seleções surpreenderam. É uma Copa onde os grandes jogadores, os principais destaques, ou alguns deles, não vão disputar, porque chegam na Copa do Mundo exatamente pensando em ter perdido alguns jogadores. Por exemplo, Senegal perdeu o Mané é o jogador mais importante que seria para essa Copa do Mundo, não vai disputar. Ele e tantos outros jogadores importantes, interessantes nas suas seleções também estão com problemas. O Brasil tem o problema na zaga, tem um zagueiro lá que está com um problema de dores musculares, mas o Brasil não tem tantos problemas como algumas outras seleções. Então, isso está sendo nivelado por baixo. A qualidade está sendo muito igual. E a gente pode ter, sim, sem dúvida nenhuma, qualquer uma dessas seleções chamadas seleções de ponta, com a possibilidade de conquistar o título da seleção ou do Mundial do Catar. Eu acredito muito na seleção brasileira. Não estava acreditando antes, não, mas agora estou acreditando um pouquinho mais. E vamos torcer para que o nosso Brasil conquiste esse título da Copa do Catar, viu, Júnior? Um abraço para você. Moraes, vários jogadores aí ausentes, né? Um número considerável, inclusive a França, uma das favoritas, com 4 jogadores que não estarão no Mundial do Catar, 3 titulares, um reserva da equipe do Red Bull Leipzig, que foi cortado na última terça-feira. Lamentável, mas faz parte, né? Toda a Copa do Mundo a gente tem esses problemas, a gente vai abordar inclusive essa questão a partir da próxima edição do PB Desporto, focada, né, exclusivamente na Copa do Mundo do Catar. Mas antes de passar para Antônio Manuel Góes opinar sobre o início da Copa do Mundo, prestando aqui homenagem ao Clube de Regatas Flamengo, o clube de maior torcida do Brasil, 42 milhões de torcedores, que celebrou no último dia 15 de novembro 127 anos de existência, 127 anos de história, de tradições, e que nesse ano de 2022 o Flamengo teve 2 conquistas, a 4ª Copa do Brasil na sua história e também a 3ª da maior competição do futebol sul-americano, a Copa Libertadores da América. Inclusive a torcida celebrando no último domingo, dia 13, nas ruas do centro do Rio, junto com jogadores, cerca de 1 milhão de torcedores presentes, uma festa muito bonita. E a torcida em festa por mais um aniversário do Flamengo. Agora sim, vou mais uma vez ao Rio de Janeiro ouvir Antônio Manuel Góes, que era a sua opinião com relação à Copa do Mundo que se aproxima, hein, Antônio Manuel Góes? Finalmente, próximo domingo, dia 20, o pontapé inicial da Copa do Mundo no Catar, um minúsculo e riquíssimo país do Oriente Médio, cuja dimensão geográfica equivale à metade de Sergipe, menor estado da Federação Brasileira. Os anfitriões farão o jogo de abertura contra o Equador do estádio com refrigeração artificial na cidade de Alcor, 13h, horário de Brasília. A seleção brasileira, cabeça de chave do Grupo G, fará sua estreia na quinta-feira, dia 24, contra a Sérvia.
Uma Copa do Mundo fora de época de sua tradicional realização, desde o primeiro torneio em 1930 no Uruguai, dadas as singulares condições de elevadíssima temperatura no meio do ano, no escaldante verão em região planetária adjacente à linha do Equador, com predominância de extensas áreas de desertificação. O próprio ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, banido por sinal por corrupção do futebol, por comandar colossal esquema na entidade internacional, acaba de reconhecer o gravíssimo erro por ter autorizado a Copa no Catar, cuja escolha foi garantida pelos milhões de petrodólares dos sheiks catarianos. Um país de faraônica realidade a contrastar com as condições miseráveis de vida a que é submetida parte expressiva de sua população, de menos de 3 milhões de habitantes, onde os camelos em determinados estamentos sociais são mais importantes que os cidadãos. O diminuto Catar é uma monarquia de orientação islâmica, governada pela família de beduínos Al-Thani, no poder há 150 anos. Um país com economia baseada em multibilionária produção de petróleo bruto e gás, 14º na classificação internacional dessa matriz energética não renovável e produtora de elevada poluição atmosférica. Mas vamos à Copa do Mundo de Futebol no Catar propriamente dita. O Brasil, cabeça do Grupo G e primeiro do ranking da FIFA, jogará na fase inicial contra a Sérvia, 51ª, próxima quinta, dia 24. Suíça, 16ª, na terça-feira, 28, e Camarões, 38º, na sexta-feira, 2 de dezembro. Além do Brasil em primeiro lugar do ranking da FIFA, Bélgica em segundo, Argentina em terceiro, França, campeã de 2018, em quarto, Inglaterra em quinto, Espanha em sexto, Itália, pela segunda vez consecutiva fora da Copa, em sétimo, Holanda em oitavo, Portugal em nono e Dinamarca em 10º lugar. França, Brasil, Argentina, Alemanha, Espanha, Inglaterra e Portugal figuram na lista de potenciais favoritos nas principais casas de apostas mundo afora. Tá legal, Antônio Manuel Góes no Rio de Janeiro e Jorge Moraes em Marcelo Lagoas, na opinião do PB Desporto. A partir da próxima edição do nosso programa, foco total na Copa do Mundo do Catar, o Mundial que começa no próximo final de semana, dia 20, e é claro, iremos dar destaque especial às seleções do Brasil, como também de Portugal, inclusive entrevistando os torcedores portugueses, aqui em Portugal, os franceses, são muitos franceses a residir aqui nessa região, e claro, os brasileiros a respeito dessa que é a maior competição de seleções do futebol do mundo. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!